Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Justiça Federal liberou mais de R$ 1 bilhão para o pagamento de ações previdenciárias atrasadas. Quase 107 mil segurados serão beneficiados. Os tribunais regionais federais receberam 1,6 bilhão de reais para quitação de ações de benefícios previdenciários e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. De acordo com a Justiça Federal, as ações do tipo somam mais de 82 mil processos. Se considerados os processos que não estão ligados a benefícios do INSS, o montante ultrapassa 1,9 bilhão de reais, mais de 181 mil beneficiários. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado sem possibilidade de recurso do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. Caberá aos tribunais regionais federais coordenarem os depósitos dos recursos financeiros liberados de acordo com cronogramas próprios. O novo consignado do Fundo de Garantia vai permitir que o trabalhador use o dinheiro para financiar a compra da casa própria. A estimativa é que quase 11 milhões de famílias sejam beneficiadas com o crédito. O trabalhador vai poder usar os depósitos futuros do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para a compra de casas do programa Casa Verde Amarela a partir de 2023. A expectativa é que o FGTS consignado, que também é chamado de FGTS Futuro, comece a ser usado para o financiamento imobiliário no fim de abril. Inicialmente, a medida vai contemplar o trabalhador com renda familiar mensal de até R$ 2.400. Cada beneficiário poderá financiar apenas um imóvel em seu nome. A decisão de aderir ou não à modalidade caberá ao trabalhador, pois ela não é obrigatória. A estimativa é de que quase 11 milhões de famílias estariam enquadradas no perfil para a utilização do FGTS Futuro em prestações do financiamento imobiliário, segundo um levantamento do DataZap+. A estimativa é baseada em dados da PNAD contínua de 2019, do IBGE. Esse montante equivale a 15,8% do total de famílias do país. A proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional foi aprovada em outubro pelo Conselho Curador do FGTS e funcionará como um consignado, com base em depósitos que as empresas ainda farão nas contas individuais dos empregados. Em vez do dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do FGTS do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. Olha só, a emissão de passaportes, que estava suspensa desde novembro, foi retomada em todo o Brasil pela Polícia Federal. O nosso repórter Leonardo Félix foi até a Superintendência da PF em São Paulo e traz mais informações. A Polícia Federal anunciou a normalização da emissão de passaportes após a liberação de verbas. As cadernetas estavam represadas desde 24 de dezembro, por falta de orçamento. A PF informou que a entrega dos documentos de viagem será gradual. O requerente deve consultar a situação da solicitação e se dirigir ao posto apenas se o passaporte estiver disponível para entrega. Aqui na Superintendência Regional da Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da capital, a movimentação é normal para solicitação e retirada de passaportes. De São Paulo, Leonardo Félix. E nos destaques internacionais, a China deixará de exigir quarentena para viajantes que chegarem ao país a partir de 8 de janeiro, informou a Comissão Nacional de Saúde. Passageiros usando máscaras lotaram os metrôs em Pequim e Xangai. As duas maiores cidades da China buscam conviver com a Covid-19, enquanto profissionais de saúde na linha de frente lutam para lidar com milhões de novas infecções. As ruas movimentadas contrastam com o cenário de abril e maio, quando quase ninguém saía de casa. Após 3 anos de duras restrições contra o coronavírus, o presidente chinês Xi Jinping descartou a política sanitária rígida de Pequim em 7 de dezembro, diante de protestos e em meio a um surto crescente.
O vírus agora está se espalhando sem controle por todo o país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Os médicos dizem que os hospitais estão sobrecarregados, com 5 a 6 vezes mais pacientes do que o normal, a maioria idosos. A China é o último grande país a passar a tratar a Covid-19 como endêmica, suspendendo os bloqueios e quase todas as outras restrições à vida cotidiana. Suas medidas de contenção desaceleraram a economia de 17 trilhões de dólares para sua taxa de crescimento mais baixa em quase meio século, interrompendo as cadeias de suprimentos globais e o comércio internacional. E o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou hoje que os viajantes que chegam ao país vindos da China terão que fazer testes de Covid para entrarem no país. A medida ocorre após Pequim acabar com a exigência de quarentena para quem entre em seu território e começa a valer a partir da próxima sexta-feira. Kishida explicou que a decisão foi tomada porque há informações sobre uma rápida propagação dos contágios na China, que suspendeu abruptamente grande parte das restrições contra a Covid após protestos em todo o país. A iniciativa chinesa de eliminar a quarentena na chegada de passageiros a seu território abre a porta para as viagens de sua população ao exterior. Aqueles que testarem positivo ficarão em quarentena por 7 dias em instalações determinadas pelo governo japonês. Tóquio também limitará os voos vindo da China continental. O Japão flexibilizou nos últimos meses as restrições para a entrada de turistas. No momento, apenas os passageiros procedentes da China serão obrigados a fazer exames de coronavírus ao desembarcar no país. O território japonês só foi reaberto totalmente aos turistas em outubro, após 2 anos e meio de restrições por causa do coronavírus, que impediram a entrada de quase todos os viajantes estrangeiros. Em novembro, 934.500 pessoas visitaram o Japão, número 40% menor do que no mesmo mês antes da pandemia em 2019. Naquele ano, os viajantes da China continental representaram 30% dos turistas que visitaram o país asiático. E o presidente do Irã disse que não haverá piedade para aqueles que forem hostis ao regime islâmico nas manifestações que já duram mais de 3 meses no país. Os protestos, que são chamados de distúrbios por autoridades, não têm precedentes no país pela frequência dos atos e pela presença de diferentes classes sociais. Diante de uma multidão reunida em frente à Universidade de Teherã, Raíssa afirmou que a manifestação é composta por hipócritas, monarquistas, contra-revolucionários e todos os prejudicados pela revolução. Autoridades acusam os Estados Unidos e outros considerados inimigos do Irã de provocarem as manifestações. Organizações de defesa dos direitos humanos fora do país afirmam que mais de 450 manifestantes foram mortos. Na semana passada, a ONU nomeou 3 mulheres para investigar a repressão no Irã. As investigadoras praticamente não têm esperança de poder visitar o país, já que as autoridades se opuseram ao lançamento do inquérito. E a tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos congelou um dos pontos turísticos mais visitados do país. O espelho de água do Lincoln Memorial foi transformado em uma pista de patinação. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos tem causado transtornos em todo o país, mas também cenas de beleza única. Isso sem falar em situações curiosas, como iguanas imobilizadas pelo frio. Na capital, Washington, um famoso monumento virou para alguns mais entusiasmados pista de patinação. É que o espelho d'água do Lincoln Memorial congelou com as baixas temperaturas registradas na cidade. Quem não tinha patins ignorou o risco de um escorregão e caminhou pela grande piscina retangular localizada no National Mall. Histórica como memorial em Washington, a tempestade de inverno desse final de ano vai ficar na lembrança de muitas pessoas, definitivamente não só pelo frio. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.